É triste esse filme, né? Impactante. Eu já vi tantas vezes e mesmo assim eu sempre fico muito tocada com esse final, né? Bom, eu só queria fazer uma pergunta. As pessoas que estão hoje aqui presentes estavam ontem? Todas? Alguém não estava presente? Não, só para, assim, dar um enquadramento geral da vida da Rosa, só para quem não conhece, né? E ela, então, era uma militante socialista, nasceu na Polônia russa. A Polônia não era um país independente, ele tinha sido ocupado por 3 países, pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Russo e pela Prússia. E a Rosa nasceu em Zamość, uma pequena cidade da Polônia russa, onde tinha uma forte influência judaica. E ela, enfim, teve uma infância ótima. Ela era a 5ª filha, a filha mais nova de... Ele tinha uma irmã e o resto eram meninos, de uma família de judeus cultos, né? E judeus assimilados. Ou seja, eles não praticavam o judaísmo, embora a mãe fosse filha de rabino, mas não eram religiosos nem nada, né? E a Rosa, o que aparece no filme, que ela é coxa de uma perna, ela teve um problema na infância e ficou, enfim, era uma coisa que parece que era comum, que a irmã mais velha dela também, a Ana também teve. Era o que se chamava uma luxação congênita do quadril. E aí a maneira que eles tratavam isso na época era engessar, então engessaram a perna dela, ela ficou 1 ano na cama, e aí quando tiraram o gesso, uma perna estava mais curta do que a outra, né? E ela tinha muita, enfim, ela procurava ao máximo disfarçar esse defeito, inclusive mandando fazer roupas que disfarçassem, né, vestidos tal, que disfarçavam. E ela, enfim, daí estudou no Liceu de Varsóvia, porque os pais mudaram, quando ela tinha 3 anos mudaram para Varsóvia, e ela estudou no Liceu de Varsóvia, o Liceu Russo de Varsóvia, onde era proibido falar polonês, né? Havia uma russificação, né, da parte polonesa, né, da Rússia. E as meninas não podiam falar polonês entre elas. Isso foi uma coisa que a marcou muito depois, quando ela escreveu sobre a questão nacional. Bom, enfim, ela começa a militar, ainda jovem, né, no partido Proletariat, né, e inclusive um dos líderes desse partido é enforcado ainda quando ela está em Varsóvia, né. E ela era uma aluna brilhante, já no colégio, uma aluna brilhante, mas acabou não conseguindo, assim, o prêmio que lhe era devido pelo fato de ser judia e, enfim, não fazer parte da aristocracia, né? Então, essas coisas a marcaram bastante, né? E ela acaba indo embora para Zurique para poder estudar na universidade, porque lá não podia, enfim, as mulheres não podiam estudar na universidade. E aí tem umas lendas de que ela conseguiu fugir, ajudada por um padre, escondida numa carroça coberta de feno e tal. Enfim, não se sabe direito. E em Zurique, então, ela conhece a universidade, ela se inscreve começa por se inscrever em curso de ciências naturais, botânica, etc. E depois ela conhece, um pouco depois, mais ou menos 1 ano depois que ela chega a Zurique, ela conhece o Leo Jogiches, que era já ele era 4 anos mais velho que ela, um homem muito bonito e era rico, de uma família rica, judia, rica de Vilna, na Lituânia, né? E o Léo, então, a convence a mudar para ciências políticas, vamos dizer assim, né? E ela, então, vai fazer, enfim, faz outros cursos. Daí aí que ela começa, então, de fato, a estudar marxismo, né? Ela se interessa, ela é, mais uma vez, uma aluna brilhante. Tanto que o orientador dela, da tese de doutorado, Julius Wolff,
que era um marxista desses meia-boca, né? Acho que ele nem era marxista, se eu me lembro bem. Mas, enfim, ela discutia, polemizava com ele em sala de aula, enfim, era uma coisa assim. E procurava mostrar como ele era ignorante, ela era uma chata, né? Mas ele não ficou com raiva dela por causa disso, ele sempre lembrou dela de uma maneira afetuosa, como a melhor aluna que ele tinha tido. Bom, enfim, então, essa formação em Zurique, ela conhece, obviamente, os revolucionários russos que andam por ali, mas não tem nenhum relato dela ter encontrado o Lenin nessa época. Não sei se o Lenin não estava lá nesse período, isso eu não sei. Enfim, e aí tem uma relação com o Léo Yogchis, que é uma relação muito conturbada. A parte do filme que eu menos gosto, né, é aquela parte em que aparece a relação deles e a ruptura entre eles, né? A maneira como a Margarete von Trotta conta a ruptura, tudo bem, são duas versões da ruptura. Eu escrevi isso na introdução que eu fiz. Tem uma coleção de 3 livros da Unesp que eu organizei com os textos da Rosa. O último livro é um livro de cartas, né? E aí eu fiz uma introdução para explicar um pouco tudo que estava em jogo ali, das relações amorosas e tal, e com os amigos. E aí tem 2 versões sobre essa ruptura dela com o Léo Yogchis, né? Uma é essa que a Margarete von Trotta conta, né? Que o Léo, então, teria tido um caso com uma companheira lá no momento da primeira Revolução Russa, em 1905, e a Rosa teria ficado muito zangada com ele, teria rompido e tal. Eu não acho convincente esta versão, se vocês querem saber. Porque, e a outra versão, que é aquela que eu acho que é a real, é que ela simplesmente se encheu dele. Basta a gente acompanhar a correspondência dela. A correspondência é muito vasta, é uma correspondência, assim, às vezes são 2 cartas por dia que ela escreve para ele, né? Contando sentimentos e tal. E não só os sentimentos, mas enfim, era uma correspondência também política. É uma mistura muito original de amor e política, como não se vê em nenhuma outra correspondência, né, de militante político. E ela, então, é muito jovem e quer, enfim, uma vida amorosa e satisfatória, né? E ele é um homem muito duro, que aqui não aparece, aqui aparece como um sujeito normal, né? Mas ele não era um sujeito normal. Ele era o estilo, sabe aquele estereótipo que a gente tem do revolucionário durão, linha dura, o bolchevique linha dura, que só pensa na causa. Ele não era bolchevique, pelo contrário, ele tinha uma raiva do Lenin brutal, assim. Os dois não se bicavam de jeito nenhum. Mas ele era o homem da conspiração, o homem da sombra, o homem da organização clandestina, era já um homem experimentado nisso, né, que ajudava os companheiros, por exemplo, a fugirem da Lituânia para se livrar, enfim, também, que quem era perseguido, ele tinha essa tarimba e tal. Era um cara que gostava do mundo da organização, era tipo assim, eminência parda, esse era o papel dele, né? E quem o conheceu diz que ele era um homem muito cultivado, muito lido, de uma família também burguesa, rica e tal, mas muito duro e muito arrogante. Um sujeito assim, era conhecido como Júpiter. Ele maltratava os outros, enfim, uma coisa assim. Então, eram 2 personalidades muito diferentes, a Rosa e ele. Era muito difícil que isso desse certo, essa relação, né? E no começo, justamente, ela sendo um pouco mais jovem e tal, e ele sendo esse durão, ele mandava nela em que sentido? Ela não era uma pessoa que se deixasse mandar, evidentemente, né? Mas, por razões políticas, ela ia, enfim, tinha um interesse político que era muito importante, então ela meio que, né, ia aceitando essa coisa. Mas se a gente lê as cartas, a gente vê a insatisfação dela com a relação, né? Aparece um pouco isso no filme, né, na hora da ruptura, que ele fica lendo as cartas. E outra coisa, tudo que aparece em itálico nos subtítulos de fato, são as cartas, coisas que ela escreveu, ou discursos, ou coisas que ela disse, né? É real, né? O filme, depois eu vou comentar o que não é verdadeiro, vamos dizer assim, não é?
biográfica. Mas, então foi isso, ela foi ficando aborrecida com isso, né? Porque ele só falava na causa, ela reclama, ele só fala na causa, no jornal, e nas tarefas, e não sei o quê, e ela fala, e eu quero ser feliz, eu quero que a história de ter filho, sim, ela tem uma carta em que ela diz isso. Eles nunca moraram juntos, uma coisa que aparece aí, né? Na Alemanha não moravam juntos, eles moravam cada um no seu apartamento e, claro, muitas vezes ele ficava na casa dela, enfim, compartilhava, mas não moravam juntos. Eles nunca foi dito publicamente que eles tinham uma relação. As pessoas não sabiam. Aquele negócio que aparece no filme também do baile, que ela apresenta e tal, dá a entender que todo mundo da social-democracia sabia que eles tinham uma relação. Isso não é verdade, né? Os amigos mais íntimos sabiam. A Clara Zetkin, claro, sabia, a Louise Kautsky e tal. Mas os outros não sabiam. Então, isso daí também é uma licença poética que aparece no filme, né? E, então, ela é isso. Ela acaba, enfim, se enche do Léo. E por quê? Porque ela vai se tornando independente do Léo Yogich, intelectualmente. Ela ganha, né, a sua independência de uma maneira, enfim, fazendo carreira no Partido Socialista, no Partido Social Democrata Alemão. Começa com aquela polêmica com o Bernstein, mas ela já tinha escrito bastante no jornal do Partido Polonês dela, né? Não é o começo da carreira dela, mas digamos que é a maneira como ela aparece para a social-democracia alemã internacional é com essa polêmica com o Bernstein, que resulta naquele primeiro livro dela conhecido, chamado Reforma Social ou Revolução, como interrogação. E então é isso, ela vai, enfim, se tornando uma mulher independente e livre do Léo Yogich, e por isso ela rompe. E aí entra na vida dela, o que aparece aí, o Kostya Zetkin, que era 14 anos mais jovem, o filho da Clara Zetkin, e o Léo Yogich fica com um ciúme danado. Isso também aparece no filme, né? Tem uns lances assim de romance barato mesmo, né? Ele fica com muita raiva, e ela fica com medo, ela compra mesmo uma pistola, fica com a pistola na bolsa, lá no Congresso de Londres, ele a ameaça, enfim, umas baixarias, assim, né? Aquela coisa de ciúme, né? Então, porque o que aparece no filme é como se a Rosa tivesse ciúme, então, da tal companheira que ele tinha encontrado, e não sei o quê. E uma coisa também um pouco moralista, não, você não pode ter uma relação sexual sem amar e tal, mas eu trouxe meio besta, né? Eu nunca vi uma coisa dessas nas cartas que ela escreveu, né? O que ela escreveu foi o seguinte, tem uma carta em que ela diz: o caráter de uma mulher se conhece não quando o amor começa, mas quando o amor acaba. Isso é bem Rosa Luxemburgo, né? E aí foi o que aconteceu, né? Ela rompeu com o Léo Yogich. E aí, a partir da ruptura, ela só... Porque, veja, no começo, quando ela era muito apaixonada por ele, porque ele era um homem muito bonito e acho que, enfim, uma personalidade também interessante, né, para ela e tal. No começo, depois deixou de ser. E ela o apelidava, porque em polonês é muito fácil. Aqui alguém sabe polonês? Não, né? Eu também não sei, infelizmente. Então ela o apelidava de Jojo, que aparece aí, né, Jojo... E vários apelidos e palavras carinhosas em polonês. Ela escreve para ele em polonês, com às vezes frases em russo. E ele aprendeu polonês por causa dela, né? Porque ele falava, no caso, a língua da Lituânia é uma língua, enfim, é um lituano, eu suponho, né? Mas ele falava russo, polonês por causa dela e depois aprendeu alemão também. E então... Essa coisa carinhosa que ela tinha com ele, cortou. Depois a troca de cartas entre eles eram cartas puramente, pareciam memorandos, cartas oficiais, assim, era só para tratar de política. E ela dava um jeito, é uma coisa tão curiosa. Eu publiquei algumas dessas cartas para as pessoas terem uma noção de como é que... O tratamento, ela nem sequer se dirigia a ele. Ela não chamava nem Bizi, que era o senhor, nem de Du, nada. Ela falava de um jeito como se... Ela evitava os pronomes pessoais. Então, era uma coisa totalmente fria. Por isso que o que aparece no filme, quando ele ainda parece que volta a ter uma relação, assim,
tudo bem, amistosa, mas mais do que amistosa, tem um carinho entre eles, uma coisa assim, no começo, logo, não é verdade. Na época da Revolução Alemã, sim, eles se aproximam bem mais, depois que ela sai da prisão e tal, porque daí tem uma coisa política e também toda aquela efervescência, aquele negócio assim muito forte, né? Eles foram companheiros políticos até o fim da vida, isso sim, né? A Rosa e o Léo eram como se fosse uma moeda, cada um era uma das faces dessa moeda. Eles são inseparáveis politicamente, isso não tem a menor dúvida, mas em termos pessoais não. Tanto que quando ela é assassinada, a vida dele acaba também, ele fica completamente assim, destrambelhado, desacorçoado, e o que ele quer fazer é descobrir quem são os assassinos. Ele luta por isso, mas não consegue, ele é preso também e é assassinado um mês depois na prisão. E a Mathilde Jacob, que aparece aí, que é a secretária da Rosa, né, que ficou muitos anos com ela, escreveu depois testemunho sobre a relação dela com a Rosa e tal. A Mathilde Jacob quis ir à prisão para reconhecer o corpo, alguma coisa assim, e o guarda da prisão disse para ela: a senhora não entre, porque a senhora vai ver, a senhora nunca mais vai esquecer. De tal maneira que ele foi brutalizado, torturado, né? Então tem isso, né? Uma relação, não é à toa, que aparece como assim, um par amoroso, né? Desses amantes, né, revolucionários do século XX, e aí a Margaret Fontoura acaba, digamos assim, tomando licença poética nesse sentido de mostrar uma relação mais amorosa depois da ruptura do que foi de fato, né? Então, o filme começa... Bom, eu queria fazer deixa eu ver se eu... voltando, né, biografia da Rosa, eu estava falando... da relação com o Léo Jogiches, eles têm uma relação de 15 anos, né? E o que aparece então, quando o filme começa, veja, o filme faz essas misturas, né, entre o passado e o presente. Então o filme começa pelo fim, começa na prisão, na última prisão, que é a prisão de Vronk, né? Que era uma prisão ruim já. A outra anterior, não, a prisão, na prisão de Breslau. Não, mas o filme começa na penúltima. Eu escrevi aqui que ele começa na penúltima prisão. Na prisão boa, digamos assim, que é a prisão de Vronk, que ela tem o jardim, onde ela tem o jardim. Aí ela escreve cartas, né, falando muito do jardim, falando muito das plantas e tal. Ainda foi uma prisão ok, em que ela tinha aquela relação com aquela guarda da prisão, aquele tipo de... Também acho que é uma liberdade poética ali. Mas, enfim, era uma prisão que ela não se queixa tanto, né? Agora, a última prisão, aí a coisa foi dura. Ela ficou muito doente, ficou meio que acabada mesmo, né? Ela envelheceu muito na prisão. Mas eu queria fazer um comentário, antes de continuar, dizendo o seguinte, que a Rosa Luxemburgo é uma personagem tão fascinante que ela acaba gerando muitas obras de ficção, né? É incrível a quantidade de coisa que tem, né? De peças de teatro, eu mesma vi 2 em São Paulo e uma em Berlim, né? Fora aquela que você me deu uma vez um cartaz, Rosa und Leo, que já era uma peça... uma história de amor... não totalmente diária. Cotidiana, não, fora do normal, enfim. Então, é isso, é muito atraente, mas por quê? Porque a gente sabe da personalidade dela, é por causa das cartas que sobraram, as cartas que as pessoas guardaram, as cartas dela. Ela pedia para destruir as cartas, por questão de segurança, por tudo. A Rosa ficaria horrorizada se soubesse que nós estamos comentando a vida privada dela. Ela tinha pavor disso. Isso quando ela fala no filme que não gosta de falar dela, assim, embora falasse nas cartas da prisão, ela fala, mas não fala de detalhes tão íntimos, são cartas meio literárias e tal. Ela teria horror disso, horror. Mas os amigos, felizmente, não destruíram as cartas dela. Agora, o que dá pena é não termos as cartas dos correspondentes. Eu gostaria muito de ler as cartas do Léo Jogiches, por mais que fossem chatas e burocráticas, né? Para ver um pouco, né? Porque a gente só tem a versão dela, da relação, não tem a versão dele, né? Enfim, é isso, né? E, então, comentando o filme, algumas cenas eu fui anotando, né?
O filme começa, então, nessa penúltima prisão, ela passeando na neve e tal, e depois dá um pulo para a prisão em Varsóvia. Então, a prisão em Varsóvia, que é quando ela é presa em 1906, porque é assim, tem a Revolução Russa, a primeira começa em 1905, ela fica em 1905 na Alemanha, fica em Berlim. E o Leo Jogiches volta para Varsóvia. E ele não manda notícias, isso aparece no filme, por isso que ela vai para lá. Ela diz, pô, você não me manda notícias, eu vim para cá, o que tem revolução? E ela diz naquele momento, num discurso que ela faz, que foi numa carta, agora não me lembro, foi a carta do discurso, que ela diz, foram os meses mais felizes da minha vida, os que eu passei aqui na Revolução. Mas aí eles são presos, do jeito que aparece aí no filme, são presos juntos, e ela estava foi presa num temível pavilhão 10, né, da Citadela de Varsóvia. E ela, enfim, correu o risco de ser fuzilada, evidentemente. Aí teve aquela coisa da fiança, que ela pôde sair da prisão, a fiança paga pelo Partido Social Democrata Alemão. É verdade que ela ficou enfurecida de saber disso. Aquilo que ela diz, eu não quero dever nada ao partido, nem às lideranças do partido. É verdade, né? E um outro comentário, nesse momento da primeira Revolução Russa, foi o momento em que o Partido da Rosa e do Jogiches, esse partido polonês, a social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia, foi o momento em que o partido mais floresceu, teve mais força, teve mais militantes, teve um papel importante nessa primeira revolução. Porque era um partido muito pequeno e depois voltou a ser muito pequeno, porque teve muitos problemas, enfim, as pessoas foram presas, enfim, aquilo que era o normal no Império Russo. E ela vai até a Rússia aí, não? Não, ela fica em Varsóvia. Ah, ela não participa lá de... Não, porque... 1905, não, em Varsóvia, mas em Varsóvia, porque Varsóvia fazia parte, a Polônia era ocupada pela Rússia, era a parte da Polônia ocupada pelo Império Russo, então fazia parte da Rússia. E o partido dela... Nesse momento ela conhece o Lenin. Ela conhece em Kokala. Depois que ela sai da prisão, ela passa por Kokala, na Finlândia, aí conversa com o Lenin, tem uma boa conversa e tal. E é ali que ela redige Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que é o texto dela, em que ela faz um balanço dessa primeira Revolução Russa. É um dos melhores textos da Rosa e é o texto que eu considero em que ela começa a dar uma contribuição original ao marxismo, em que aparece com muita clareza o espontaneísmo dela, mas um espontaneísmo sempre matizado pela militância num partido, né? Ela não é espontaneísta anarquista, não é nesse sentido, tanto que ela começa o texto se delimitando do anarquismo, dizendo, não, a greve de massas não é a greve geral anarquista, ela diz. É o texto mais anarquista da Rosa, é exatamente por isso que ela precisa dizer, não, eu não sou anarquista, quando no fundo ela tem um coração anarquista nesse texto, mas é sempre uma coisa matizada pela militância dentro de uma organização, isso ela diz o tempo inteiro. Então esse texto, para mim, é um dos textos mais interessantes e mais dialéticos da Rosa, então onde ela faz esse balanço da Revolução de 1905. E aí também que ela diz, numa carta aos Kautsky, para eles não ficarem preocupados com ela lá na Revolução, ela fala, o Carolus Magnus. É o Carolus Magnus, ela fala, a Revolução é magnífica, tudo mais é bobagem. Que é uma coisa engraçada em alemão, assim, Die Revolution ist großartig, maravilhosa, fantástica, bárbara. Alles andere ist Quark. Quark quer dizer ao pé da letra coalhada, ou seja, uma coisa sem graça, né? Tudo mais é sem graça, né? Seria ao pé da letra, né? E ela escreve isso, eu acho que essa frase é muito, assim, poderia ser tomada como o lema para a vida da Rosa Luxemburgo, né? Bom, aí uma hora aparece uma coisa que, não sei se vocês perceberam no filme, que o Léo diz assim, você está escrevendo, é ruim o que você escreve, não sei o quê, deixa que eu vou escrever. Aí ela fala assim, então vamos ter que esperar uma semana para o negócio ficar pronto. E é verdade, o Léo não escrevia, ele era totalmente emperrado para escrever. Ela era a pena do Leo Jogiches, essa que é a verdade. Ele dava as ideias, mas não punha no papel. Ele não tinha disciplina, não tinha paciência, tanto que ele não fez a tese de doutorado dele. Enquanto ela fez, ela estava lá em Berlim falando, e aí, a sua tese, como é que vai, não sei o quê. E ele,
E aí enganando, até que não fez, perdeu o prazo, acabou, ponto. E ela não, ela escrevia, pegava as coisas que ele falava, escrevia, e ele ficava corrigindo as coisas dela. Ele era o revisor do que ela... Então, tem muitos textos da Rosa, inclusive a tese de doutorado, um amigo meu que traduz agora, que está lá em Varsóvia e que está traduzindo os textos poloneses para o alemão, ele conseguiu ver o manuscrito da tese e tem coisas que o Léo escreveu, assim, corrigiu por cima e tal. Então, é interessante saber o que ele, né, onde é que ele enfiou a mão ali e tal, sabe, uma coisa assim. Mas, enfim. E aí, quando ela, então, volta para a Alemanha, depois de 1905, ela nunca mais retorna à Polônia. Então, tem aquela conversa com a sobrinha, que ela canta para a sobrinha, e aí a sobrinha pergunta, e aí, quando é que você volta? Talvez eu não volte, acho que ela diz. Ela nunca mais volta, mesmo. E ela gostava da Polônia, tinha um coração polonês, né? Bom, e aí vem a outra cena, que é 1900, né? Tem aquele baile, né? Que também é uma coisa que é bem feita, assim, como cena de ficção é boa, mas é uma cena de ficção. O que não é de ficção é a fantasia com a qual a Rosa aparece, de japonesa, né, de geisha. Tem uma foto dela, justamente, com uma fantasia dessas. Então, é a partir dessa foto que a Margarete von Trotta faz aquela encenação do baile, que é muito boa, né? E também mostra o Léo dançando. Eu não vejo o Léo dançando, sinceramente. Ele era um cara muito sisudo, muito assim, pelos relatos dos companheiros, né? Sei lá. Sim, outra coisa que eu acho engraçadinha, que aparece no filme também é verdade, tem uma hora que ela está conversando com o Bebel, o August Bebel, que era o presidente do partido que morre em 1910. Aquele velho de barba, que tem eles trocam umas farpas uns e outros, né? E uma hora que ela fala assim para ele, August, ich liebe dir, que tá errado, é um alemão errado, mas que os berlinenses falam assim, é como se a gente falasse em português, em vez de eu te amo, eu lhe amo. O correto é ich liebe dich, né? E aí ela usou o dativo, né, o lhe, né? Então é uma fórmula berlinense engraçadinha que ela usa com o August, com o Bebel. E é verdade, ela fala mesmo, ich liebe dir. Ela gostava do Bebel, apesar dele ser meio conservadorzão, e daí ele gostava dela. Eles tinham uma boa relação. Menos quando escreviam cartas. Ela chega a dizer depois que se ele não tivesse morrido, no próprio filme, né? Ela analisando algum episódio que ela reprovou, ela lamenta a morte do Bebel. Porque o Bebel, ele não teria agido diferente. Diferente, ele era um homem era de outro tempo, né? Então tinha uma coisa menos de se curvar às circunstâncias, né? O programa era importante. Mas, de qualquer maneira, apesar desse amor que ele tinha pela Rosa, ele não se furtou a escrever coisas muito ruins nas cartas para o Adler, né? Aquela história que a Rosa era uma vaca venenosa, mas muito inteligente, né? Por exemplo, né? E coisas desse tipo, né? Então, tem uma coisa assim machista na social-democracia alemã muito forte, né? Ela teve que enfrentar aquele machismo daqueles velhos, né? Que ela era uma mulher jovem, né? Polonesa, judia, né? Quer dizer, tinha uma série de handicaps e ela enfrentou aquilo com muita força, muita galhardia, né? Sim. Então aparece daí, continuando, né? Coisa que não aparece no filme. Aparece a Rosa, o filme se centra na questão da guerra e da paz, da guerra, sobretudo. É um filme de 1986. E depois eu vou ler um trechinho aqui de um artigo que até você me mandou há muitos anos atrás sobre o filme, da Rossana Rossanda, que eu acho interessante o comentário dela, né? Mas o Kostya Zetkin. Então, aí o que o filme faz também é uma licença poética. Ele funde duas personagens que existiram de fato, que era ele, o Kostya Zetkin, e Konstantin, era o nome dele, né? E o Hans Diefenbach, que era um amigo da Rosa, médico, né? E que foi o Hans Diefenbach que foi para a guerra. O Kostya não foi para a guerra, o Kostya não morreu. Quem morreu na guerra foi o Hans Diefenbach, que era também mais jovem e com quem a Rosa tinha uma relação amorosa, se a gente puder dizer, platônica, porque o que a gente tem são as cartas da prisão que ela escreve para ele, né?
com muitas confissões, muitas reflexões e tal, mas então é isso aí. E uma biógrafa da Rosa, tem uma biografia da Rosa que eu recomendo que vocês leiam, pena que está esgotada, é de uma polonesa, foi professora no MIT, que se chama Elżbieta Ettinger, chama Rosa Luxemburgo, essa biografia, foi publicada aqui nos anos 80. E essa Elżbieta Ettinger escreve um artigo, também um artigo que você me mandou, que saiu no Jornal do Brasil, em 1990, em fevereiro de 1990, que eu reli agora recentemente. Aquele artigo sempre me impressiona muito, em que ela conta tudo que ela teve, as vicissitudes dela para conseguir material para essa biografia, que nos anos 70, quando ela começou a fazer essa biografia, as pessoas não queriam falar, porque ainda tinha sobreviventes que tinham conhecido a Rosa Luxemburgo e tal. Porque eram judeus que estavam em Israel, tinha até aqui na Argentina, enfim, as pessoas não queriam falar disso, de medo do quê? De medo, de um lado, que tinha dois grandes dramas aí, de um lado o nazismo, do outro lado o stalinismo, né? As pessoas ficavam de bico calado, até que ela conseguiu, depois de muita procura, descobrir que o Kostia Zetkin estava vivo nos Estados Unidos, e conseguiu ir visitar esse homem, né? Casado. Ela fala da mulher do Kostia, que era uma mulher muito legal, muito simpática, que a acolheu bem, coisa muito rara, pelo que ela diz. E que tem um momento em que ela diz assim, coitado do Kostia, que o Kostia fica reclamando que as cartas dele para ela não foram destruídas como ele tinha pedido, e que iam publicar essas cartas em alguma revista sensacionalista, enfim, aquela coisa de gente velha, né? Aí a mulher do Kostia falou assim, coitado do Kostia, ele acha que alguém aqui nos Estados Unidos está interessado no romance juvenil dele com a Rosa, né? Tipo assim, que idiota esse cara. Aí, mas uma hora ela fica bem brava e diz assim, e isso ela anota, a Ettinger fala assim, aquelas duas mulheres acabaram com ele, acabaram com a vida dele. Aquelas duas mulheres, a Clara Zetkin, a mãe dele, e a Rosa Luxemburgo. Como interpretar uma coisa dessas? Interpretar que ele era um moloide, e era mesmo, e porque nas cartas que ela escreve... Ele aparece como um moloide nesse filme. Não, é um menino, porque ali ele era um menino, então ela dá conselhos, você deve ser isso, você deve ser aquilo e tal, enfim, ela o trata como se fosse um filho, claro, era o filho que ela não teve, né, 14 anos mais novo, né, e ele não seguiu nada daquilo, acabou entrando no curso de medicina, não terminou, quem era médico era a mulher dele lá nos Estados Unidos. Então, eu interpreto um pouco por aí, que ele era enfim, mas ao mesmo tempo, sei lá, enfim, fica no ar aqui. Aí depois, continuando o filme, aparece o discurso dela perante o Tribunal de Frankfurt, quando ela faz a sua autodefesa, e também é real isso, né? Em 1914, ela tinha sido condenada, mas antes de ser presa, ela se defende, e aí quem é o advogado dela é o Paul Levy, que aparece aí, que é aquele altão e tal, com quem ela teve também um romance durante 6 meses. Aparece uma hora o Léo, meio assim, com uma cara e tal. Percebendo. Percebendo que tinha alguma coisa. Foi um romance de gente grande. Aí sim, foi uma relação amorosa entre 2 adultos, né? E iguais, de igual para igual. Mas durou só 6 meses, né? Depois aparece, então, aí vem a coisa da guerra, né? O que não aparece, então, no filme, que é muito importante, é a carreira da Rosa como professora da escola do Partido Social Democrata Alemão. Ela foi professora da escola do partido, do partido que formava quadros, né, políticos, de 1907 a 1914, né? E que foi a partir dessas aulas que ela escreveu A Acumulação do Capital, Introdução à Economia Política. Quer dizer, primeiro Introdução à Economia Política, que era uma vulgarização de altíssimo nível da teoria do Marx, e depois, a partir das dificuldades que ela encontrou para explicar a reprodução ampliada do capital, é que ela escreveu A Acumulação do Capital. Então,
foi a obra teórica mais importante da Rosa, né? Isso não aparece no filme, né? Porque não dá romance, né? É difícil fazer ficção em cima disso. Mas hoje, se fosse ser feito um filme sobre a Rosa, para pegar o fio da meada, digamos, do pensamento dela, eu acredito que a acumulação do capital não pode ficar de fora de jeito nenhum. Né? Bom, e aí o que aparece? O 4 de agosto de 1914, né, aprovação dos créditos de guerra, que é aquela... O filme começa a se encaminhar. O filme é interessante porque ele tem uns lances antes, né, desse momento do 4 de agosto que já vão meio que dirigindo, né, para alguma coisa. Então tem aquele momento em que ela não quer falar, que é a reunião da Internacional, aquilo de fato aconteceu, né? E... é uma coisa muito dramática mesmo, aquela coisa. Para mim, aquilo sempre me tocou demais. Porque ela era uma mulher que não se recusava, ela era uma mulher que não... Enfim, era totalmente corajosa, enfrentava tudo, não tinha medo de nada, assim, medo assim de político, estou falando, né? E naquele momento ela não quer falar porque o que o filme diz é verdade, porque ela não quer falar alguma coisa que seja pura retórica, uma coisa que soa como falsa, né? Porque ela está sentindo que a parada ali foi perdida, que a guerra vai acontecer, apesar de todas aquelas declarações da social-democracia contra a guerra, né? O discurso do francês é altamente retórico. Do Jaurès, então, o discurso do Jaurès é altamente retórico, exatamente, e é aquilo que ela não quer fazer, né? Tanto que quando ela diz, uma hora ela diz assim, e agora precisava ser escrito um livro que fosse uma chicotada na humanidade, que é o livro que ela escreve, que é A Crise da Social-Democracia, que para mim é um dos melhores textos dela, né? Que é um balanço disso tudo, é um balanço da falência da Internacional, mas o que eu acho interessante nesse livro é que não é só a falência da Internacional, não é só ela, digamos, dizendo, vocês, a Internacional, o Partido Social Democrata Alemão, traiu, né, todas as suas declarações anteriores, ela faz um relatório mostrando todas as declarações anteriores contra a guerra e o que eles fariam se a guerra fosse declarada, e eles não fizeram nada daquilo. Então ela faz esse balanço todo, mas ela diz, mas não foi só a social-democracia alemã, foi o proletariado também. Então, uma coisa assim, ela diz, é preciso que a social-democracia alemã faça meia-culpa, mas o proletariado também. É preciso como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Um balanço crítico da atuação, né? Também da classe operária, porque a classe operária apoiou. Então, tem até um relato, né, de uma testemunha dizendo que quando da aprovação dos créditos de guerra pela bancada da social-democracia, que a Rosa pensou em se suicidar. Isso aparece um pouco quando fala com a Clara Zetkin, se nos suicidarmos, né, quem que vai fazer o nosso trabalho? Mas então tem essas coisas assim, né? Bom, e daí aparecem então as cartas da prisão, né? As cartas da prisão que foram também aí foi uma grande revelação quando a Sônia Liebknecht, em 1922, publicou as cartas que a Rosa escreveu para ela. Depois fizeram um grande sucesso e foi uma coisa muito chocante, né, na Alemanha, porque as pessoas, era a Rosa Sanguinários que aparece, né, de Blutige Rose e tal, e aí aparece uma mulher completamente diferente, uma mulher que fala da natureza, fala das nuvens, da literatura, da música, da pintura e tal. E aí, como assim? Como é que a gente junta as duas coisas? Cita, né? Schiller, Schiller, enfim, ela conhecia, ela não gostava do Schiller, mas ela cita. E então é isso, né? Isso permitiu uma nova leitura da Rosa Luxemburgo, né? Todo esse lirismo das cartas, né? E também uma coisa muito legal nas cartas, que é o estoicismo dela. É muito impressionante isso, é muito impressionante. Porque é uma mulher que estava sofrendo na prisão, nossa, isolada do mundo e tal, e ela, isso que aparece uma hora, bom, a gente que está lá fora e você que nos consola, quer dizer, você que está preso e você que nos consola, de fato tem isso, ela tem uma força de caráter que é um negócio impressionante, né? E, de fato, é uma pessoa, não tem, né? Quebraram um modelo, né? É isso. Né? E no final, quando aparece... vai se dirigindo para o fim. Então tem aquela coisa da insurreição espartaquista, né?
que é insurreição espartaquista. Eu não gosto de usar essa expressão porque isso já mostra, tem toda uma polêmica sobre isso também, que dizem assim, não, os espartaquistas tentaram tomar o poder. Mas é isso que aparece aí na fala dela, ela diz, somos muito... O primeiro Léo Iogiches, que era um cara ponderado, ele diz, nós somos muito... Porque a Rosa está saindo da prisão, ela está muito animada, não sei o quê, daí o Léo fala, olha, calma, a coisa não é assim, nós os espartaquistas somos fracos. E de fato, e aí a Rosa, como eu falei, Léo e Rosa eram um unicarno, o que um pensava, o outro pensava, então é como se fosse ela falando. Ela concorda com isso? Concorda, totalmente, concorda. E o filme mostra também como ela mostra isso, né? Então é aquilo, o Karl Liebknecht, ele é muito estouvado, acho que aparece um pouco isso, então tem uma carta da Rosa que ela diz, esse cara que anda pra lá e pra cá com papéis embaixo do braço, saindo do bolso e tal, e uma hora ele fala, vou escrever o artigo a caminho, não sei de onde e tal, no carro, era bem isso, era um caso, Bom, e aí, ele então toma decisões à revelia do resto da direção, né? E aí é coisa da ocupação, da revolução. Então quer fazer a revolução a todo preço. É isso que aparece aí, né? Esse embate entre os dois. E aí ela manda a cartinha, tudo lhe foi perdoado e tal. Enfim, ele volta e estão juntos, os dois, quando são presos, né? Porque eles estão fugindo, porque eles não podem dormir todas as noites, né, no mesmo lugar e tal. E aí aparece quando eles vão para o hotel, aquele hotel famoso, o Hotel Eden, que não existe mais em Berlim, né? E onde eles são insultados? Onde eles são insultados, aquilo é verdade, sua puta velha, é verdade. E aí, quando ela tá lá no quarto, que aparece aquele oficial alto, assim, fortão, aquele cara lá é o Pabst. O Pabst foi quem deu a ordem para assassinar, ele foi uma figura real que existiu. E ele... É o cara que disse que assumiria o jogo sujo? Não. Esse é o nosso. Não, esse aí é o oficial, o cara que meteu a mão na massa. Ele foi o responsável pela ordem do assassinato. E depois ele foi entrevistado em 1960, se não me engano, 60, 61, pela revista Spiegel. E nessa entrevista, que é muito impressionante, ele diz, ela tinha que ser morta, ela tinha que ser assassinada porque essa mulher era perigosa, ela conseguia galvanizar as massas, os soldados, se ela não fosse morta, não ia acabar essa coisa e tal. Eu assumo a responsabilidade, precisávamos livrar a Alemanha do bolchevismo, e por aí vai. Né? Então, tem uma coisa, é uma história, na história da Alemanha, esse episódio da Revolução, dessa insurreição de janeiro, é um episódio polêmico e tal. E aí, quem quer mostrar que os espartaquistas eram culpados, chama de insurreição espartaquista. Quem não quer, que é o meu caso, chama de insurreição de janeiro. Justamente porque os espartaquistas eram muito fracos, né? Eles não tinham... Aquilo que ela fala, bom, aparece aquela cena ela nas barricadas, tudo bem, vocês tomam o poder em Berlim, mas e daí o resto da Alemanha, como é que fica e tal? Enfim, isso é verdade, né? Agora, o que o filme não diz, né? Que é o que eu digo no meu trabalho, que a mim me chamou muita atenção, é ao mesmo tempo que ela tem essa posição moderada, ao mesmo tempo, no jornal A Bandeira Vermelha, de Rotefane, que aparece aí, ela escreve artigos incendiários para derrubar o governo. Então... Como querer descobrir a ordem reina... Não, a ordem reina em Berlim não, porque a ordem reina em Berlim já mas era... esse é um dos citados, é o último. Não, é o último. Depois disso, ela não escreve mais nada. É o último artigo dela, que é um balanço da insurreição, onde ela tenta justificar a derrota, dizendo as derrotas não... É como se não existissem derrotas, né? A classe operária aprende com as derrotas mais do que com as vitórias, que é um consolo de pobre, né? E termina dizendo aquela frase famosa, a revolução se erguerá e dirá, eu fui, eu sou, eu serei. Tudo bem, ela até tem razão, porque as revoluções nunca param, ok. Mas o fato é que aquela derrota, né, da insurreição de janeiro e das outras, da República dos Conselhos da Baviera, um pouco depois, foram banhos de sangue. E a derrota dessa revolução alemã, ali estava o caldo de cultura do nazismo posteriormente, né? Enfim, mas essa é uma outra história, né? Então, é isso, né? Aquela coisa, aquela cena isola final, também por completo a Revolução Russa, né?
Que isola por completo a Revolução Russa, exatamente. Então, o filme eu acho que é interessante porque ele pega o... Ai, gente, está muito tarde, mas eu queria ler só um trechinho aqui, acho que vale muito a pena. Aqui um artigo da Rossana Rossanda, que era uma comunista italiana que depois rompeu com o Partido Comunista. Do grupo Il Manifesto. Il Manifesto, Eu conheci um amigo dela agora lá em Roma. E ela faz um comentário sobre o filme, né? E o comentário que eu achei interessante que é o seguinte aqui, ó. Falando que a diretora do filme, a Margarete Fontrota, viu a Rosa pela primeira vez quando ela ainda era jovem, a Margarete era jovem, não a Rosa real, né? Obviamente, né? Num selo comemorativo, em 1974, na Alemanha, fizeram um selo comemorativo como com figuras de mulheres, várias mulheres, uma delas era a Rosa, provocou uma celeuma danada na Alemanha, foi um troço xingado localmente, né? E aí quando ela perguntou quem que era aquela mulher no selo, teve como rude resposta, uma bruxa. E agora, quando esteve na Polônia à procura de uma atriz parecida com Rosa, recebeu de um intelectual insuspeito a seguinte resposta: por que você não deixa esta cadela no canal onde a jogaram? Então, a coisa é engraçado isso. Mas mudou, eu acho que esse Isso nos anos 70. 70, acho que isso mudou. Tanto que ela pegou a Bárbara Sukova, que é uma alemã, que está ótima no papel, porque inclusive ela aprendeu a falar polonês. Não sei se Sukova, talvez ela tenha alguma coisa polonesa na família. Porque quando ela fala alemão, ela fala que nem a Rosa falava. Ela fala com aquele Rollend R, sabe? Não é aquele R gutural dos alemães, mas é um R assim na frente, que é o R, que é o polonês falando alemão, né? É engraçado aquilo. Essa tua suspeita é boa, porque ela fez filmes com a Hanna Schigula, que é a grande atriz da Polônia. Preferida pelo Fassbinder. Eu sei então, porque pegou a coisa, a Sukova. Enfim, é interessante. A Bárbara Sukova, por esse papel, dividiu o prêmio de melhor atriz com a Fernanda Torres. Olha. No Festival de Cannes. E no caso, a Fernanda Torres era que legal. Era aquele do amor, eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Elas dividiram o prêmio de melhor atriz. Olha que interessante. Sim, a Bárbara. Não, ela é bem conhecida. Agora, eu não sei. Depois ela fez a Hannah Arendt, né? O outro filme da Margaret Fontrota. Trabalhou muito, muito. Inclusive, diz que o Fassbinder pretendia fazer esse filme sobre É verdade. depois ele veio a falecer. Não, se ele tivesse feito, teria sido muito melhor, eu acho, porque ele era muito criativo, ele teria feito uma coisa muito menos quadrada, né, eu acho, né, porque ele acho que ele teria feito uma coisa bem, sabe, bem mais... Menos realista, talvez, uma coisa menos didática, né. Mas eu só queria talvez em ler um oposição comentário aqui. ao Fassbinder, ela seria de uma sobriedade que ele não suportaria. Imagino que sim. Mas um comentário inteligente que ela faz aqui, que isso não tinha me passado pela cabeça, que é em relação àquele momento em que a Rosa está escrevendo e ela desmaia, sabe aquela lá na hora da... Ela comenta o seguinte: quando Bárbara Sukova, ao ditar o último artigo, não consegue se manter mais sobre as próprias pernas, não é por fraqueza que ela cai, e sim pelo reconhecimento do colapso, como no amor, do colapso do quê? De uma ideia do outro como humanidade. Eu achei interessante isso daqui, né? Essa ideia de que, porque tinha toda aquela confiança, vamos fazer a revolução, vamos mudar o mundo, de repente vai tudo por água abaixo, né? E pronto, não se reergueu mais, né? Foi um negócio que acabou. O socialismo na Alemanha não entrou mais na pauta. Parou ali, não entrou mais na pauta. Por uma série de razões, evidentemente, né? Mas não entrou mais na pauta. Então, não sei, acho que o filme tem isso. Agora, eu só queria fazer uma pergunta para vocês. No final, quando ela é assassinada, quem que foram os assassinos para vocês? Porque vocês já sabem a história, e não vale, né? Eu queria perguntar. Eu queria perguntar sobre isso, qual foi o grau de influência ou decisão direta da social-democracia
militares, que aí, os militares da velha monarquia, né? Havia uma separação ainda, interesses diversos? Não. O Friedrich Ebert, que era o social-democrata, o presidente, que depois vai se tornar presidente, mas que estava no governo, Ebert Scheidemann, os dois, fora outros, né? Mas o Ebert, que era o primeiro-ministro, ele telefonava, tinha linha direta com o alto comando do exército, tinha um telefone direto, recebia ordens diretas. Então, a responsabilidade... Quer dizer, ele poderia impedir. Olha, aí que está, né? Mas podem ter sido os corpos paramilitares? Não foram os corpos paramilitares, foram os corpos, mas eles estavam sob o comando do ministro do Exército, que era o Noske, né? Que disse que ele era o cão sanguinário, que ele não se furtava a essa tarefa, né? Então... um pouco assim, tinha que eliminar os espartaquistas. Agora, não é que o Ebert deu uma ordem direta, agora vocês vão lá e prendem a Rosa e o Carli, porque não é que te matam. Mas não haviam, enfim, eles foram responsáveis, talvez indiretos, por isso, porque não houve uma ordem direta para assassinar. Tanto que, no outro dia, os jornais publicaram que o Carli tinha sido assassinado, numa tentativa de fuga, né? Tinha sido morto numa tentativa de fuga, uma coisa assim, e a Rosa tinha sido linchada pela multidão. Depois é que eles foram mostrar que não era nada disso, e aí foi uma grande comoção, porque eram pessoas muito conhecidas, né? O cara era deputado do parlamento, né? Então, mas a minha pergunta é justamente por isso. Vocês acham que o filme deixa clara a responsabilidade da social-democracia no assassinato? Eu acho um problema do filme. Disso, mas assim, não claro, né? Pois é. Assim, a gente tem que forçar a Então. Acho que não, Odilon, porque... Acho que não. Você acha Acho que não, porque eu até comentei com a Sônia, quer dizer, quando a social-democracia chega ao poder, ela tem que viver em casas diferentes, ela tem que esconder-se, né? Ela sinaliza que pode ser presa, enfim. Exatamente. Logo depois que ela sai da prisão, em que aquele chefe da prisão pergunta para ela, e afinal, um desejo de 20 anos foi realizado. Como é que você se sente? Ela diz, não, eu temo que o Ebert vá trair a população. Então, é a partir dali que as dificuldades começam para a esquerda, né? Para a esquerda comunista, digamos, espartaquista, né? Aliás, uma coisa que eu também gostaria de comentar é que a Rosa e o Leo Jogic eram contra dar o nome de Partido Comunista para o Partido Comunista Alemão. Eles preferiam que fosse partido, sei lá, social-democrata, qualquer outro nome, mas não comunista, porque eles não queriam ser um ramo do Partido Comunista Russo. Não, ali tinha divergências sérias. Eram dois ramos da esquerda. Sim, a Terceira Internacional estava logo para ser fundada, né? Em 1919. Podia falar um pouquinho? Claro, por favor, eu não tenho mais o que falar. A ligação dela com o Lenin, né? Como é que é as divergências e... que isso no filme não aparece de jeito nenhum, não se trata disso. Então, tinha divergências e tinha acordos. Era uma relação política muito próxima em determinados momentos, né? E em outros momentos distante, como na minha fala de ontem, o que eu tentei mostrar, como naquele final, naquele texto dela, em que ela critica os bolcheviques por causa do fechamento da Assembleia Constituinte, né? Então ela defende as liberdades democráticas de uma maneira muito incisiva, uma postura bem social-democrata, mas diferente da posição social-democrata do Kautsky, que acha que então primeiro tem que esperar pacientemente ter uma maioria a favor do socialismo. Ela defende a ideia de que essa maioria se cria na luta. Então é uma coisa diferente, né? Essa parte está muito clara no filme. Não, todo sim. o começo do filme é muito claro.
Eles são parlamentaristas, são reformistas. Sim. Não, isso é bem didático. Eles são fabianos, digamos assim. Eles são. Não, isso eu acho que é bem didática. A defesa que ela faz da greve de massas, né, que eles não querem, eles acham que a situação na Rússia é uma, na Alemanha é outra. Nem sequer, eles nem sequer fazem uma defesa da República. É aí que tem a ruptura entre ela e o Kautsky, né? Eles não querem, e para eles o mais importante é o partido, é a máquina do partido. Eles têm aquele pavor de voltar para a clandestinidade, como tinha lá na época das leis antissocialistas, lá na época do Bismarck, né? Então eles não querem, eles querem preservar a máquina partidária a qualquer custo. E aí fazem as maiores alianças. E as vitórias eleitorais seguidas. Isso também fica claro no filme. Claro. Tem um diálogo e fica bem claro. Né? Eles se tornam um partido totalmente eleitoreiro e burocrático. É isso. É um partido. Eu publiquei nessa coletânea da Unesp, tem lá textos da Rosa de crítica. Tchau. Textos de crítica à social-democracia, o burocratismo da social-democracia, que se tornou um partido só eleitoreiro, que são bem legais, assim, bem interessantes, uma coisa bem assim, feroz, né? Mas a relação entre a Rosa e o Lênin é isso, gente. Tem divergências e concordâncias. Não sei, eu acho que fez uma justiça ou introdução da política da Rosa. Fiz uma injustiça. Desculpa, acho que você fez uma injustiça ao livro Introdução à Economia. Por quê? É o seguinte, você falou que é um livro de divulgação. Ela mesma diz. Não, espera. Bom, tá. De fato, isso é uma flechada no meu coração. O que você está dizendo? Mas ela mesma diz. Acontece. Eu leciono economia política e eu cheguei a utilizar o livro em aulas introdutórias. E exatamente o que me espantou é o quão o livro não é uma repetição. Mas ela disse isso. Mas eu disse. Mas ela disse isso. Eu disse. Ela em seguida acrescentou isso, discípula. Eu achei que você ia ficar irritado, inclusive, porque eu sei que você dava essa Não, é muito legal esse livro. Não, então, mas a própria Rosa diz numa carta que foi uma tentativa. Ela chega a dizer o seguinte: se é que se pode chamar de introdução. Porque é um livro muito mais do que uma introdução. Não, mas ela mesma diz, quando ela escreve lá nas cartas, ela diz, é uma obra de divulgação. Então, ela estava tentando fazer uma coisa didática, mas não conseguiu publicar em vida. Inclusive, se perdeu uma parte do manuscrito. Aquilo que sobrou, por isso que o livro é um livro desigual, né? Tem uma grande parte sobre o comunismo primitivo, enfim, todo aquele estudo baseado na antropologia da época, e a parte final é muito pequena, né? Sobre a economia de mercado, enfim, que é a parte sobre o Marx, né? Que é super boa. Nossa, aquilo ali é uma maravilha. Pena que a tradução brasileira que a gente tem é uma porcaria, porque é a feita do francês, tem que ser refeita aquela tradução da Martins Fontes, é muito ruim. O que impressionou naquele livro foi aquela ideia da separação que ela faz entre economia planejada e economia de mercado. E a ideia de que todas as economias anteriores ao capitalismo eram economias planejadas. De uma forma ou outra. Ela cita o rei lá da... Carlos Magno. E que ele declara que tem que ser produzido. Tanto de óleo de oliva, tanto de não sei o que. Isso, do ponto de vista do ensino de economia política, se tornou uma janela potente de explicação teórica do que é o capitalismo vis-à-vis dos modos de produção anteriores. Por isso, quando eu ouvi você falar que eu falei, não é, pesquisa. Não, enorme. Ela era uma super professora. A gente queria pegar o capital e regurgitar. Nós, marxistas normais, mas ela era um pouco acima da média. Então, ela fez uma tremenda pesquisa, na verdade. A parte antropológica é impressionante, eu também uso. É muito boa. Aliás, deixa eu te perguntar então uma coisa. Você, como professor de economia política, você acharia útil ter uma nova edição desse livro com uma boa tradução e com notas de rodapé boas? Excelente. A gente está querendo, faz séculos que eu estou querendo fazer isso. Excelente, a gente adora. Se bem que
A outra coisa que eu ia... Ou seja, é uma pergunta de editora também essa? Não, porque é uma ideia que a Fundação Rosa Luxemburgo já vem tendo, porque a gente acha que esse livro é útil, né? Lembrei, outra coisa que eu queria te falar. Tem um artigo dela, esse artigo eu traduzi, está lá no volume 2 dessa coleção da Unesp, que é o volume 2 e 3 do Capital, em que ela faz, é um artigo curto, que ela escreveu a pedido do Franz Mehring. Franz Mehring estava fazendo a biografia do Marx. Aí quando chegou no volume 2 e 3 do Capital, ele que não era economista, pediu para a Rosa escrever. E ela escreveu. E aí ela explica o volume 1, 2 e 3, o livro 1, 2 e 3 do Capital. E é super didático, é super bom aquele texto. Chama o volume 2 e 3 do Capital. Eu recomendo que você também dê para os seus alunos. É um negócio bem legal. Está só aí, nesse volume da Unesp. Que eu posso emprestar para você depois, você pode tirar. Pode fazer um xerox. Bom, gente, do filme. Não, da Unesp não. Tá aí, à venda. Não, esses foram publicados há 5 anos, ainda tem. Ainda tem, e agora foi feita uma nova edição, muito boa, corrigida, tinha uns errinhos na primeira, essa aí foi arrumada e tal, tá bem? Pelo Unesp e Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, mas sobre o filme, gente, tem alguma coisa que vocês, alguma curiosidade? Uma curiosidade. Em 2 ou 3 vezes ela fala de não suportar tutela, nem financeira e nem de decisões por ela. E daí em outro momento fala que alguém comenta que nunca falta nada a ela, do que era a subsistência dela, de que ela se valia. Ela era de família rica? Não. A família não mandava dinheiro, não tinha. O Léo Jorgens dava dinheiro para ela no começo, né, porque ele tinha bastante sobrando, e ela não ficava nem um pouco humilhada por causa disso, era uma relação de iguais. Oi? Oi? Tá, a gente tem que ir embora, é isso? Tá. Então era isso, né? No primeiro momento era dessa maneira. Depois, conforme ela foi se tornando uma mulher adulta, ela escrevia, ela era jornalista. O Léo Jorgens era fortuna de família. E ele pôs o dinheiro dele a serviço da causa política. Essa gente era muito incrível, né? E no caso dela, ela ganhava dinheiro escrevendo artigos e dando aula depois na escola do partido. Aí ela ganhava bem. Ela topou, inclusive, porque era um bom salário, porque ela reclamava um pouco de ter que dar aula, os alunos eram muito burraldinhos. Aqui tem umas cartas em que isso aparece. Tem um pouco isso também, né? Mas, enfim, mas ela gostava. Os alunos adoravam, né? Parece que ela era uma excelente professora. Tem um testemunho de uma aluna, da Rose Wolfstein, que diz assim: como é que a Rosa dava aula? Ela fazia perguntas e mais perguntas. Ela ia extraindo dos alunos aquilo que eles sabiam. E aí, a partir tipo Sócrates, a partir disso ela ia conduzindo, né, para um novo patamar de conhecimento, né? Então, devia ser uma boa aula mesmo, né? Que ela conhecia muita coisa, ela lia muito, ela devorava os livros. Então, trazia conhecimentos das ciências naturais, né, das ciências políticas e tal. Que era uma figura assim, uma figura bem interessante, né? Então é isso, minha gente. Mais alguma pergunta? O discurso do Bebel na passagem do ano, ele é exemplar, assim, em termos de marxismo progressista, né? Exatamente. Marxismo que acredita que nós estamos caminhando para o melhor. Quer dizer, é a perspectiva de uma social-democracia que já está obtendo resultados eleitorais incríveis. Eles dobram a votação, triplicam a votação. É muito incrível. A revista teórica de Neuzeit tinha uma quantidade impressionante de 8.000 assinantes. 8.000 assinantes. Eles tinham mais de 200 jornais. O Vorwärts também era. O Vorwärts tinha mais de 100.000 assinantes. Tinha uma edição diária, daí no caso. Não, é incrível, que era o órgão
central, né? O órgão mais importante, como o jornal mais importante. Mas eles tinham mais de 200 jornais. Assim, fora os mais importantes, os jornais locais, né? Essa foi a única coisa que o PT não aprendeu com a social-democracia. Tudo ou mais de erros nós cometemos, mas poderíamos ter pelo menos produzido mais jornais, né? Coisa que nós não conseguimos. Né? Imprensa esquerda que a gente não tem. Tem, a não ser coisa muito pequena. O jornal é tão importante que o deputado, quando vem o aviso de que eles podem ser presos, ele pede para se dirigir a uma certa cidade, porque o jornal tem que ser... Não, é um bairro de Berlim-Neukölln, é um bairro de Berlim, um bairro operário, é o Karl Liebknecht. Não, o jornal tem que sair. O jornal tem que sair. Porque não tinha internet, né? Então precisava do jornal. Sim, daí o nosso jornal que tem maior tiragem no Brasil é da Igreja, e ainda com recursos. O jornal que tem maior... Da Igreja Universal. Isso. Esse é o que tem maior tiragem. Pode ser. Bom, mas eles são espertos, eles sabem que tem que ter jornal, é incrível. Né? Saber quantas passagens pela prisão, porque tem quando ela sai após a Segunda Guerra, tem uma mesa, eles ficam, eu ganhei de você. Ele fala 9, tem uma hora que o Léo fala 9 passagens. Ela passou a Primeira Guerra na prisão, foi. Mas não foi um bloco compacto. Teve uma primeira prisão, daí ela foi libertada, passou alguns meses fora, e quando ela foi libertada, ela estava presa em Berlim, numa prisão lá numa rua chamada Barnim, na rua Barnim, prisão feminina. E aí, quando ela foi libertada, mais de 1.000 mulheres foram buscá-la na prisão. Foi uma coisa incrível. Que bonito isso. Mais de 1.000 mulheres foram buscá-la. Então, o filme não é feminista nesse sentido. Se fosse um filme feito posteriormente, teria pegado mais essa parte feminista, que é uma coisa que as feministas hoje estão recuperando bastante da Rosa. Aí tem uma curiosidade, por que ela não se vestia como as presidiárias? Porque era presa política. Inclusive, presa política, doutora, né? Uma coisa que aparece aí, que é interessante no filme, que ela está muito bem vestida. Ela tem branquinha, se flecou na prisão. Então, muito bem vestida e umas roupas muito até elegantes, mas na realidade, quando a gente vê as fotos, ela tem vestidos horríveis, chapéus medonhos, né? Então aí, inclusive o Brecht tem uma coisa que ele tem um pequeno texto do Brecht, assim, uma espécie de um esboço de uma peça de teatro em que ele fala da Rosa e do Karl Liebknecht. Pena que eu não trouxe, teria que ler, porque é muito impactante o negócio que o Brecht faz, mas uma coisa que ele diz que ela usava chapéus horríveis, o que é verdade. Alguns são bem legais e outros são horríveis. E os vestidos também meio feios. Ela gostava muito de uns enfeites, umas coisas assim e tal. E aí no filme não, aparece uma coisa, sabe, bem, né, assim, discreta e tal, elegante. Né? Mas elas são todas resolvidas. E eu tenho o livro do filme, né, o livro com todos os materiais do filme. E aí é bem divertido, né? Porque daí tem a Bárbara Sukowa falando como é que ela foi se aproximando da personagem e tal. Aquelas conversas, né? Eu fico imaginando como é que todas as conversas para criar a personagem, né? Que é uma personagem, não é a Rosa de verdade, né? Mesmo porque a Bárbara Sukowa é muito boa. E é uma grande interpretação, tanto é que a Gisele lembrou desse prêmio, né? Não, ela é muito boa. Os discursos são incríveis. São muito convincentes, é muito convincente essa parte, eu acho, assim, que a Rosa devia ser bem assim mesmo, né? Inclusive, no começo do filme, você separa o Nick, né? É a figurinista, né? Que eu acho que faleceu. Foi. A figurinista que faleceu, é isso. Que é dedicada a ela. A Rosa, por exemplo, era tão talentosa, inclusive do ponto de vista feminino, que ela costurava, e ela costura uma roupa lá na prisão, sabe? Tipo assim, um vestido velho, que ela dá uma remodelada e não sei o que e tal, que aí fica um vestido decente, sabe? Umas coisas assim. É uma carta que ela escreve pedindo e tal. Então ela tem, isso, ela é uma socialista mulher, é diferente de um socialista homem, que é uma coisa que as pessoas não
entra muitas vezes na cabeça dos homens. E aí, as feministas... Oi? Não, eu estou trocando olhares com o Odilon, só isso. E é uma época de não sei o que, porque nos anos 80 ali, final dos 70, começa o Castoriadis, com o Benedito, é o Partido Verde, né, da ecologia, a autonomia, eu li lá nos anos 80 também, que é o começo dos verdes aqui, né, também, é toda nesses anos 80 que se começa. O Benedito é do mais de 68. Que daí faz toda uma revisão, assim. Eu li esse manifesto deles da ecologia autonomia nos anos 80, parece que ele é de 80, né? Dos anos 80, eu sei. O filme é de 86. O filme Mas é esse livro que começa entendi. esses questionamentos dos verdes aí, falando também dessa questão ecológica. Agora, o filme, uma coisa que chama a atenção é que ele é centrado na questão da guerra. Tudo acaba desembocando na guerra, né? E na traição da social-democracia. Traição é uma palavra ruim, mas enfim, acho que aí dá para usar a palavra traição, porque eles fizeram tudo o oposto do que eles falaram que iam fazer. Parece um partido que a gente conhece, né? Que tem um programa, mas na hora do vamos ver, faz totalmente diferente. Eles fizeram exatamente a mesma coisa, né? Então, tudo converge para aquele momento da guerra. Agora, eu fiquei me perguntando, 86, no mundo... A guerra estava no horizonte? Porque a guerra sempre está no horizonte, evidentemente, né? Mas está muito mais no horizonte depois das Torres Gêmeas do que estava naquela época. Mas eu não sei, eu vi muito o pacifismo ao invés da... Então, não, tudo bem, então, mas o pacifismo que é a contrapartida da guerra, né? Então, mas por que em 80... Mas a minha pergunta é, não sei responder, por que em 86, né? Botar o foco no pacifismo, então. Por quê? Vocês teriam uma resposta? Porque... Por que a Margaret von Trotta faz isso? Porque Baader-Meinhof, porque a Rosa, no caso aí, por exemplo, desse selo em 74, que foi tão criticado, é porque tinha a coisa do terrorismo na Alemanha, do grupo Baader-Meinhof, daquele grupo terrorista dos estudantes lá que mataram um primeiro-ministro, uma coisa assim, uma figura lá, né? E a Rosa era confundida com a Baader-Meinhof, com a Meinhof, a Ulrich Meinhof. Baader era o Andreas Baader, o companheiro dela, né? Então, não sei se mas era nos anos 70, não sei se... Tipo assim, pensando, não, então ela procurou mostrar uma mulher que não era nem um pouco terrorista, pelo contrário, né? E não era mesmo, né? Mas não faz muito sentido, porque é muito tempo depois, né? Do auge, né, do terrorismo na Alemanha, na Itália, né, aquela coisa dos estudantes, né? Foi nos anos 70, exatamente. Nos anos 80 eu acho que já tem mais, não sei, ali, estou chutando, me veio muito essa questão dos verdes, dessa revisão aí, daquela coisa mais do pacifismo, que tem a ver com a natureza também. Mas no filme isso não aparece tanto, aparece só a coisa do jardim, que tudo bem, mas era isso mesmo, ela tinha um jardim, as cartas falam muito da natureza, mas hoje, por exemplo, que hoje a ecologia está no centro das discussões por causa, sei lá, dos problemas do clima, não sei o quê, as pessoas quando falam da Rosa focam muito nisso, inclusive, uma coisa que eu até falei ontem meio assim, uma passão, né, dizendo que ela... Acho que eu falei, foi uma ecologista Van Lalette, um pouco assim, antes do tempo. Tem um detalhe no filme, quando ela é interrompida e fica irritada, ela está mexendo com material de botânica. É o herbário que ela faz. Ela fez um herbário que fez fora da prisão e depois na prisão ela continuou. Isso comentei ontem com vocês. Esse herbário existe até hoje lá no arquivo de Varsóvia. Parece que foi levado para os Estados Unidos durante a guerra, uma coisa assim. Depois foi recuperado. É um grande mistério esse herbário também. Mas o fato é que esse meu amigo polonês, alemão, que mora em Varsóvia, descobriu que o herbário estava lá e daí ele fez uma edição facsímile do herbário. É maravilhoso o herbário, é impressionante. É um herbário quase de profissional. É incrível aquilo, né?
Não, a mulher era muito talentosa, muito. Além de cantar, essa coisa que aparece ela cantando, ela cantava ópera, né? Por isso que ela lamenta, inclusive, que não leva uma vida que lhe permita ir à ópera. Eu dei um Google aqui, daí fala que 1936 termina a guerra dos 335 anos, que é uma assinatura do Tratado de Paz entre a Holanda e as Ilhas Cílicas, que são Reino Unido. Não, mas aí... É mais pacífico da história, gente. Mas é uma coisa muito localizada, né? Não é um... Por que uma alemã Iria levar isso em conta, né? nessa época foca na questão da paz? Eu não teria resposta, só perguntando para a própria. Mas também há uma fidelidade ao que de fato aconteceu. Sim, o grande momento da Segunda Internacional é o combate à guerra. E a sua falência é exatamente os créditos a favor da guerra. Né? O Lenin também tem uns textos muito importantes sobre a guerra. Acho que na Rússia, na União Soviética, a matemática que é central também, né? Fora a partida, Isso. Também. Não, mas agora, no caso do Lenin, ele queria aproveitar a guerra para fazer a revolução, né? Ele não era pacifista. É o oposto, né? E ela não. A Rosa não tinha essa ideia. Oi? Não são. Nesse ponto, não. Não, mas veja. Não. Oi? É muita... A Acumulação do Capital, não. Ela publicou em 1913, fora da prisão. É de 1913. É fora da prisão, ela escreve em liberdade. Na verdade, se vocês estão lembrados do Trem do Lenin, há uma passagem muito interessante. Eu acho que eles já estão quase chegando em Petrogrado, estão atravessando o mar, já é a fase final ali da viagem. E alguém lembra para o Lenin que o Kerensky e o seu grupo está querendo, talvez, promover a paz. E ele diz, isso vai ser péssimo para a gente, porque nós é que temos esta bandeira. A bandeira da paz é a bandeira dos bolcheviques. E se de repente o governo provisório quer também adotá-la, diz o Lenin, olha, vamos torcer que isso não aconteça, porque vai enfraquecer a nossa chegada, digamos assim. Mas eles não, mas o Kerensky quer continuar a guerra, né? Ele não quer, espera só boato. Era só boato. Ou seja, que na perspectiva dos bolcheviques foi bom, né? Foi, claro. Péssimo para os russos, mas bom para os PCs. E aí? Então... Pena que a cópia estava tão ruim, né? Mas fica esse nosso compromisso, já é o segundo compromisso, de exibirmos o Lenin com legendas e exibirmos também esse filme numa cópia melhor. Não, só dar uma informação. No site da Fundação Rosa Luxemburgo tem uma radionovela. É ótimo. Rosa Luxemburgo, Vida e Obra. São 10 capítulos. Eles estão lançando um capítulo por dia, agora já está no capítulo 6, eu acho, né? E é bem fiel, assim, tem um pouquinho de ficção e tal. E é a brigada do MST, a brigada Quem cultural... faz o Lenin é o Stedley. Quem faz o Lenin é o Stedley, a voz do Stedley. Foi a Brigada Cultural do MST que fez a gravação. É bem legal, vale a pena ouvir, é divertido. Assim, né? Uma voz do interior de São Paulo, assim, né? Não, é uma coisa bem brasileira. Né? De fato, eu tive a ver isso aqui, me lembro.